Vou apresentar agora a demonstração completa do julgamento virtual. Sou o Mauro Jachinoski, diretor comercial da Infox. Recomendo o uso do recurso de tela cheia para uma melhor visualização. A solução de julgamento virtual possui 4 perfis, que podem ser associados aos usuários, para acesso às funcionalidades. Para melhor entendimento, apresentarei a solução segmentada por perfil, iniciando pelo perfil de apoio ao cadastro. Vamos lá. Posso entrar na aplicação usando certificado digital ou login e senha. Vou me logar no meu usuário, que eu tenho acesso aos 4 perfis que eu já listei, e vamos entrar com o perfil de apoio a cadastro. Nesse perfil, nós temos a possibilidade de iniciar processo ou consultar processo. Vamos iniciar um processo de cadastro. Processo de julgamento. Iniciamos o processo. Aqui nós temos nosso painel de usuário, uma série de variáveis nessa parte de cima aqui relacionada ao processo que estamos cadastrando e abas também com informações sobre esse processo. Nesse primeiro momento nós vamos então cadastrar o processo, escolhendo o tipo de processo. Tenho 2 aqui, processo ético, processo de fiscalização, mas poderia ter inúmeros tipos de processo. Processo ético, vou colocar o número do processo físico. Veja, ele já nos traz um número sequencial crescente que nós poderíamos até utilizar como referência para esse processo. Mas o ideal aqui é que nós utilizemos o número desse processo físico para melhor localização e para que a gente possa depois efetuar consultas. Vou fazer o upload aqui já do processo integral, os autos do processo. Fiz aqui. Podemos verificar que foi feito aqui o upload desse determinado documento aqui em PDF que nós tínhamos. Está aqui todos os autos do processo, né? Temos aqui o QR Code para poder verificar a autenticidade, como também aqui o link, se for nosso desejo de fazer via um desktop. Em cima aqui com um mobile, um celular, um tablet, a gente já pode ter acesso a esses autos. Na sequência, eu posso fazer a marcação se esse processo tem uma preliminar, né? Eu vou dizer que sim, e também se ele é de ofício ou não. Não é de ofício. Posso determinar aqui alguma prioridade processual. Aqui eu tenho 3, mas também podem ser inúmeras prioridades cadastradas por quem for utilizar o sistema. Vou colocar uma prioridade alta aqui e vou gravar tudo que eu fiz aqui. Por que eu não vou dar continuidade ainda? Porque me falta cadastrar os participantes deste processo. Bem, feito isso, eu venho aqui, né, e vou fazer o que agora? Vou cadastrar os participantes. Pronto. Aqui, vou incluir participantes. Tenho 2 tipos de participantes, polo ativo e polo passivo. Vamos pensar que alguém que fez uma denúncia ao conselho, vou colocá-lo como polo ativo aqui. Vamos colocar o CPF desse polo. O nome aqui, né? José. Opa. Aqui. José da Silva. Outros campos possíveis, mas não obrigatórios. Colocar aqui o gênero dele. Ele não possui registro profissional no conselho que ele está fazendo, por exemplo, no caso dessa denúncia. Poderia também ser um membro do próprio desse determinado conselho. Vou incluí-lo. E vamos colocar agora também aqui, vocês vejam que eu poderia ter na questão do polo ativo, tanto pessoas físicas quanto jurídica. Poderia ser, por exemplo, uma denúncia trazida pelo Ministério Público ou outro órgão.
polo passivo, né? Eu também vou agora cadastrar. Gênero masculino. Obviamente agora ele é um participante aqui do próprio conselho. Vamos colocar um número aqui para a gente não esquecer. Vamos colocar esse 84 aqui como referência. E a situação, a unidade da federação, ele é do DF e a situação dele é regular. Vou incluir também. Nesse momento eu já tenho então um polo ativo e um polo passivo cadastrado. Vejam que eu poderia ter vários polos passivos, aí, vários polos ativos, é possível, né? Nós também temos aqui, nessas abas, aqui é onde eu estou para executar isso aqui é onde vão ficando os autos, os documentos do processo. Nós já fizemos nesse momento lá, foi feito o upload dos autos do processo, né? Quais são os participantes? Nós acabamos de inserir 2 participantes no processo. Tramitação ainda aqui nós estamos na primeira atividade. E aqui nós podemos verificar a execução dentro de um gráfico de execução de atividades. Então, nós cadastramos o processo, como nós registramos a existência de preliminar, ainda como apoio a cadastro, nós temos que cadastrar essa determinada preliminar. Vamos lá. Voltamos à execução, temos todo ele cadastrado, agora já com os participantes, vamos aqui à próxima ação que vai ser determinada pela questão. Como ele possui preliminar, nós vamos cadastrar essa preliminar aqui. Então aqui pode ser cadastrada a preliminar aqui. Então aqui nós vamos ter o texto da preliminar. Ok. Toda a preliminar colocada aqui. Nós poderíamos gravar para continuar depois e tal, mas não, já fizemos, vamos dar sequência a essa ação. Pronto, cadastramos o processo, cadastramos uma preliminar e no nosso perfil de apoio a cadastro não temos mais atividade a ser feita. Vamos agora mudar de perfil de acesso para tratar das ações realizadas pelo perfil apoio processo. Vamos então passar para o perfil apoio processo. Estamos aqui no apoio a cadastro. Vamos ver todos os perfis que nós temos. Vamos para apoio a processo. No apoio a processo, temos aqui no fluxo de julgamento já uma atividade para nós distribuirmos o processo. Aqui já temos uma série de informações sobre o processo. Não temos ainda o relator desse processo. Justamente, nós vamos distribuir para um determinado relator. Entrando na funcionalidade de distribuição, aqui nós temos, nesse caso dessa demonstração, foram cadastrados 5 conselheiros, né? Nós podemos ver aqui que nessa parte de cima, onde temos as variáveis, já temos mais variáveis aqui. À medida que nós vamos colocando variáveis, nós vamos mostrando essas variáveis. Como é o caso aqui do polo ativo José da Silva, polo passivo, né, que possui preliminar, e a situação aqui, distribuição, prioridade alta. Então o que nós vamos fazer nesse caso aqui? Vamos distribuir para o conselheiro 3. Aqui a gente já pode verificar para auxílio, também temos um gráfico aqui, para cada conselheiro o que já foi distribuído, também os processos também que já foram relatados, né, nesse caso. Vamos distribuir, vamos em frente. Feita essa distribuição para esse conselheiro 3, já está devidamente distribuído esse processo, né? Nós temos aqui o relator agora, conselheiro 3, e ele está nos colocando aqui que eu já posso pautar esse determinado processo numa determinada sessão. Digamos que ao fazer aquela distribuição do processo, eu cometi um equívoco.
Como que eu posso sanar o equívoco da distribuição? Eu posso aqui, eu tenho agora como apoio a processo outras possibilidades, né? Eu tenho a questão do processo, que nós vimos onde eu posso iniciar, aqui eu já não posso mais iniciar porque eu não sou mais cadastro, posso consultar o processo e posso também redistribuir esse processo. Tem outras opções que nós vamos ver à medida que a demonstração for seguindo. Se eu quisesse redistribuir esse processo, eu poderia entrar nessa funcionalidade aqui para fazer o ajuste, eu poderia escolher qual é o processo que eu vou fazer essa redistribuição, né? A gente teria que achar aquele nosso processo 2086/2020 e a partir daí eu faria uma nova distribuição para um novo conselheiro, certo? O que ocorre? Nesse caso vamos deixar lá mesmo como o conselheiro 3. Vamos voltar aqui nesse ícone aqui eu posso voltar ao meu painel de atividades com as minhas atividades e vou pautar esse processo. Opa, mas para pautar esse processo eu deveria ter que já cadastrado uma determinada sessão, já deveria ter todas as sessões de julgamento cadastradas. Vamos fazer isso então. Eu tenho aqui possibilidade de cadastrar sessões de julgamento. Eu vou cadastrar uma determinada sessão para que a gente possa colocar esse processo em julgamento. No caso aqui, eu tenho 2 salas, cadastrei, aliás, uma sala só, poderia ter N salas, a sala 1, e nessa sala 1 podem ocorrer tanto julgamentos de Câmara como pleno. Vamos dizer que é o pleno. Pode ser do tipo ordinário e extraordinária, né? Qual é a periodicidade? Eu posso gravar já de forma anual, semanal, diária, mensal, ou seja, ele vai permitir, e dependendo do tipo aqui, ele vai abrir opções permitindo que eu grave N sessões de julgamento para já deixar todo o meu calendário pronto. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa sessão de julgamento aqui para o dia 15 de setembro. Essa sessão vai começar às 8 da manhã, vai terminar às 12. A questão do horário aqui, ela é informativo, né? Pode acontecer dessa sessão começar um pouco antes ou se estender mais do que essa determinada horário de término, né? Então, nós deixamos flexibilizados tanto a data quanto horário e término. Vamos lá, vamos incluir, temos uma sessão no dia 15, então, de 9, ok. Vamos voltar lá, vamos então inserir esse processo que nós estamos trabalhando agora, vamos pautar esse processo, que é o nosso 2084 de 2020, aqui, vamos pautá-lo numa determinada sessão, ok. Eu vou pautar, eu quero no pleno, e vou marcar que ele está apto para pauta, e já quero incluí-lo numa determinada sessão de julgamento, ótimo. Aqui nós temos agosto, vamos em setembro para ver o que nós temos. Justamente temos lá uma sessão no dia 15 de setembro, das 8 às 12. Eu quero incluí-lo aqui nessa sessão. Deseja incluir o processo na pauta selecionada, na sala tal, unidade colegiada decisora? Sim, quero incluir. Pronto. Está devidamente incluído esse processo aqui. Digamos que nesse caso aqui eu tenha incluído vários processos em pauta e chegue a hora de eu fechar essa determinada pauta. Então, vamos lá para as nossas funcionalidades. Eu venho aqui, sessão de julgamento, eu tenho a minha relação de julgamento, que são as minhas pautas de sessão, e eu tenho aqui ainda uma aberta, tá vendo? Essa última aqui está aberta, que é do dia 15 de setembro. Vamos fechar essa aqui, ela já está com todos os processos lá. No nosso caso só tem esse nosso processo, o 2084 de 2020. Eu quero, olha, aqui tem um informativo, a pauta deve ser fechada até do dia 5 de novembro, ou seja, 10 dias antes do dia 15. Isso é configurável, qual é o prazo para fechamento de pauta, mas também isso é indicativo. Ela pode ser, por alguma necessidade do conselho, essa data pode ser ultrapassada. Eu vou fechar a pauta fechada aqui, ok? Não é porque a pauta está fechada que eu não posso incluir mais algum processo nessa sessão. Posso,
Posso incluir por extra pauta. É possível de se fazer isso. Aqui em cima vocês podem ver, ó. Eu posso ter inclusão ainda por pauta, não é mais o caso, porque eu já fechei essa pauta, e posso ter inclusão por extra pauta. Eu quero imprimir essa relação de julgamento aqui para dar, para publicá-la, enfim, né? Eu posso imprimir, aqui está a nossa pauta. Só tem o processo 2084 de 2020. Feito isso, o que acontece? Vamos às ações no processo, né? Onde eu tenho sempre o processo que eu estou tratando, o processo de julgamento. Qual é a minha tarefa? Eu tenho que, estou lá em pautar processo ainda, né? Eu estava fazendo a pauta desse processo, eu já fiz, só parei ali para fechar a pauta, fechado a pauta, já está pautado para essa determinada sessão. Vamos para a próxima atividade. Qual é a próxima atividade? Eu vou inserir os documentos que vão ser apreciados na sessão. Como é que eu sei isso? Sei isso através, se eu quisesse aqui, do gráfico de execução. Ó. Nós já passamos pelo cadastrar processo, como nós marcamos a existência de preliminar, já fomos para cadastrar preliminar, já fizemos a distribuição do processo, estamos em pautar processo. Estamos bem aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Vamos inserir o voto, os documentos que vão ser apreciados na sessão, e vamos aguardar a sessão de julgamento, até a data da sessão de julgamento. Né? Então, apoio a processo, na prática, o que é? É pautar o processo e depois vou inserir os documentos que vão ser devidamente apreciados. Então, vamos lá. Vamos voltar à execução, vamos para o próximo, para a gente poder inserir os documentos que vão ser apreciados. Esses documentos que serão apreciados agora em sessão, veja, aqui eu tenho, baseado um modelo de documento, já eu poderia ter esse cabeçalho mais detalhado, só coloquei o número do processo, poderia ter polo ativo, polo passivo, poderia ter outras informações aí. Aí nós vamos transcrever o voto, ou aqui entenda-se que nesse momento eu poderia ter, dependendo do conselho, alguns têm relatório, outros têm relatório e fundamentação, outros têm relatório, fundamentação e voto. Então tudo seria colocado nesse determinado documento que vai ser apreciado na sessão de julgamento. Estou ajustando aqui o meu voto, eu tenho um editor de texto todo web para fazer isso, não só para o voto, mas depois para a preparação de ata, preparação de acordo, eles vão estar presentes também. Eu já coloquei aqui tudo então que eu preciso, voto, relatório, fundamentação, etc. E vou passar para frente aqui. Ó. A partir do ponto que eu passo para frente, o setor de processos aqui, vamos pensar, tivemos o cadastro, faltou o quê? Faltou justamente a gente dizer se esse voto é pela absolvição ou culpabilidade. Eu vou dizer, sou bonzinho, vai ser pela absolvição. Então eu venho aqui e agora sim posso ir em frente. Então está terminado. Fiz o cadastro do processo, agora também coloquei-lo numa determinada pauta e atribuí a ele um determinado conselheiro para que ele possa fazer os relatórios de tudo, já inseri também. Então aqui eu tenho as informações do processo, né? Eu tenho o voto não foi liberado ainda pelo conselheiro, o relator foi o 3, né? E eu tenho aqui as informações seriam do julgamento, mas ele não ocorreu ainda. Eu estou aguardando o julgamento. Então estou justamente nesse ponto aqui, ó, de aguardar julgamento. Veja, né? Eu caminhei aqui e estou aguardando o julgamento, ok? Nesse ponto, ainda com o perfil de apoio a processo, realizaremos o julgamento, utilizando a funcionalidade painel de julgamento. Continuamos com o perfil apoio a processo. Podemos verificar que no fluxo de julgamento existe uma tarefa, que é aguardar julgamento. Então, nesse momento, o processo aguarda o julgamento. Chegado a data da sessão de julgamento, o menu aqui nós temos na sessão de julgamento o painel. Vamos entrar no painel da sessão de julgamento. Nossa sessão foi agendada para o dia 15 de setembro. Vamos entrar na sessão. O que nós temos aqui?
nós temos aqui duas áreas. Temos uma área à esquerda, onde nós temos a composição da unidade decisora colegiada, onde temos os participantes. Esses participantes nós podemos, por exemplo, registrar uma ausência, nós podemos trocar para toda a sessão quem vai ser o presidente ou quem vai ser o secretário, sendo que é possível também trocar por processo. Então aqui nós arrumamos toda a composição da sessão, aqui nós temos uma série de informações sobre esse processo. Ao final do julgamento desse processo, aqui nós teremos, nesse item aqui, a possibilidade de ver como é que foram as votações, apreciações desse processo. Vamos iniciar a sessão. Pronto, sessão iniciada, só temos um processo aqui nesse ponto, vamos colocar esse processo. Nós podemos colocar qualquer processo em julgamento, existe uma ordem, mas não é mandatória que essa ordem seja cumprida. Pronto, vamos colocar esse processo em julgamento. Pronto. Aqui nós temos algumas áreas também, né? Temos uma área aqui à esquerda que é detalhe do processo, onde nós temos os polos, né? A data que foi cadastrado, quem cadastrou, ou seja, uma série de informações. Como aqui embaixo também nós temos, podendo acessar todos os autos do processo, né? Podemos entrar aqui que vamos ter acesso a todo o processo, a outras informações de participante, podemos ajustar alguma coisa de participante, até se for o caso. E temos links úteis. Aqui nós podemos ter toda a legislação do Conselho, bem como as suas resoluções para acesso durante as sessões de julgamento. Aqui também temos a possibilidade de ver o voto, nesse caso aqui ainda o conselheiro relator não liberou, por isso que ele está nesse formato aqui não acessível. Temos aqui embaixo todas as ações, ou seja, que quem está secretariando a sessão, que vai ser a equipe de apoio, pode tomar, ou seja, ela pode simplesmente aqui adiar o processo, né? Na hora que a gente adia o processo, ele, se existirem sessões subsequentes a essas já configuradas, esse processo pode ser colocado. Ele vai perguntar, você quer colocar em qual próxima sessão? Né? Como eu posso retirar de pauta? Eu não estou adiando. Eu retiro de pauta e deixo lá ele para ser pautado, é passível de ser pautado. E aí outras questões aí que eu tenho, como questões de pedido de vista, questão de posso mexer nas preliminares, lembrando que esse processo tem uma preliminar que tem que ser, ou seja, apreciada antes do mérito. Então, outras questões aqui que nós temos aqui também. Vamos lá, do lado esquerdo, nós temos a questão aqui de proceder a apreciações de julgamentos em lote. Então, aqui eu posso fazer uma apreciação de uma solicitação de diligência, uma apreciação de preliminar e posso também julgar o mérito. Aqui eu já tenho ações que eu posso realizar para cada conselheiro, cada decisor. Então tem uma série de ações por decisor aqui que eu posso fazer. Nesse momento, o que acontece aqui? Como tem, aqui vocês podem ver, julgamento de preliminares, né? A primeira questão é a apreciação dessa preliminar. A preliminar aqui pode ser visualizada aqui, ou seja, pode ser mostrada essa preliminar para os conselheiros que estão acompanhando a sessão por videoconferência, né? Aí eles tomam ciência dessa preliminar, obviamente o relator já tem a ciência, e aí eles vão acatar ou rejeitar essa preliminar. Para ser mais fácil, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma votação em lote, vamos rejeitar essa preliminar para a gente poder julgar o mérito. Eu rejeito a preliminar, né? Então todos aqui com rejeição, poderia ser marcação individual também, certo? E vou julgar a preliminar. É uma ação irreversível, pode ser feita? Sim, vai ser feita, pronto. Já julgamos a preliminar nesse caso, está aguardando o julgamento. Então nós vamos voltar aqui agora para selecionar o tipo de julgamento, por quê? Agora nós vamos julgar o mérito. Pronto, temos aí pronto para julgar o mérito desse processo, o 2084 de 2020. Nesse momento, o apoio à sessão, ele pode vir aqui no relator e pode liberar o voto desse relator. Pronto, liberar o voto, a gente já tem acesso a esse voto
E esse voto ele pode ser lido, né, na sessão de duas formas. Eu posso tanto ver o voto por aqui, quanto aqui, o que é bastante comum de ser feito, ler-se já dentro do próprio editor. Para quê? Para ser alguns dos outros participantes, os outros membros desse decisor colegiado, tenham alguma colocação, algum ajuste do texto, alguma correção ortográfica, ele já pode ser feito nesse momento. Lido o voto, sem necessidade de nenhum reajuste, né? A gente pode dar prosseguimento à votação. Essa votação eu posso marcá-la de forma individual, ou seja, aqui eu posso acompanhar membro da composição, ou seja, eu posso estar registrando o voto individualmente para cada participante da sessão. Eu posso também, da mesma forma, inserir um voto divergente, né, ou vários votos divergentes. E aí, o que mais? Também, nesse caso aqui, houve uma concordância, né? Todo mundo, na prática, vai seguir o conselheiro 3, que foi por absolvição. Então, vamos votar em lote. Feita a votação em lote aqui, o conselheiro 3, não tem nenhum divergente, vou acompanhar. Pronto. Já está o que eu tenho aqui? Todos eles aqui por absolvição, certo? Eu vou marcar o processo nesse momento como julgado. É com resolução de mérito? Vamos confirmar sim, é com resolução de mérito, né? Grava. Feito isso, eu já estou com esse processo julgado. A gente já pode observar aqui embaixo aqui que ele está julgado. Aqui eu tenho inclusive informações sobre esse julgamento, ou seja, aqui eu posso ver como é que foi a preliminar. Foi rejeitada a preliminar. Se eu quiser eu posso olhar o texto da preliminar. Mérito, eu também consigo ver o voto, os documentos que foram apreciados em sessão, e também tem aqui foi por absolvição, foi unanimidade, e o vencedor, o conselheiro 3, que era o relator, e aqui a gente tem o voto do relator. Se tivesse votos também além do próprio relator, esses outros votos, né, esses votos alternativos, eles poderiam estar aqui também nesse ponto para ser feita a verificação. Feito isso, eu já tenho o processo aqui, eu só tenho esse como julgado, eu vou encerrar essa sessão de julgamento. Lembre que ele estava aguardando o julgamento nesse momento. Pronto. Encerramos a sessão e vamos lá voltar ao nosso painel de usuário. Nesse momento já verificamos que nós não temos mais o processo aqui. O processo agora ele seguiu, né, para o perfil de apoio pós-sessão. Ele que vai ter a possibilidade de manusear esse determinado processo. E aí nós temos algumas coisas. Conferir o voto para prosseguir para a assinatura, escolher a forma de preparação da ata e escolher a forma de preparação de acórdão. Agora mostrarei as atividades relativas ao perfil apoio pós-sessão. Com o perfil de apoio pós-sessão, nós temos aqui no fluxo de julgamento 3 tarefas relativas a voto, a ata e acórdão. A primeira delas, vamos entrar na atividade de conferir o voto. Temos uma série de informações aqui, vamos entrar nessa atividade específica. Essa atividade se presta para que a área de apoio possa fazer algum ajuste necessário, alguma correção ortográfica, uma correção no próprio cabeçalho, que inclusive é baseado no modelo de documento e pode ser ajustado para a inserção do voto. Bem, esse voto totalmente conferido, eu vou liberar esse voto para assinatura por parte do conselheiro, que foi o conselheiro relator, que foi o conselheiro 3. Pronto. Já fizemos a liberação. O pessoal de apoio à pós-sessão já deixou lá apto para o conselheiro poder fazer a assinatura desse determinado voto. Temos ainda mais 2 atividades. No caso, vamos fazer aqui a preparação da ata. Eu tenho
duas possibilidades de preparar a ata. Eu posso preparar a ata anexando uma ata pronta, já editada, em PDF, como eu posso preparar a ata utilizando o editor, que é baseado no modelo de documento. Então, o conselho pode colocar os seus modelos de atas aqui. Aqui eu tenho uma série de informações referentes ao julgamento, né, a composição. Aqui eu tenho a questão de como é que foram os votos, tanto da preliminar quanto do mérito. Eu tenho acesso aos documentos todos. E aí, baseado aqui num modelo de documento de ata, como eu disse, né, o que nós vamos ter aqui? Nós teremos o conselheiro 1, que foi o presidente, o conselheiro 2 aqui, que foi o secretário, e um texto aqui que pode ser baseado, como eu disse, em modelos de documentos. Pronto. Fazemos algum ajuste necessário e vamos liberar essa ata para assinatura. Então nós temos o conselheiro 1 para assinar, o 2 e o 3. Aqui ainda temos que escolher a forma de preparação do acórdão, é similar à da ata. Aqui a gente já vai ver se é para fazer via inserção por anexo ou usar o editor. Vamos usar o editor da mesma forma, né? Também colocamos aqui um modelo de documento bem simples de acórdão, né? Vistos, relatados e discutidos apresentes autos, enfim. Também o conselheiro 1 aqui, que é o presidente, e nesse caso aqui o acórdão, quem assina junto é o relator. Fazemos os ajustes necessários. Para isso temos todas as informações aqui em cima sobre o próprio julgamento, e vamos fazer aqui agora, vamos liberar esse acórdão para assinatura. Pronto. Não temos mais nenhum tipo de atividade nesse momento de apoio à sessão. O que nesse momento tem que ser feito? Tem que ser assinado via certificado digital esses 3 documentos. Então vamos lá, vamos iniciar, né? Vamos agora nos logar como conselheiro 1, que era o presidente. Ele deve ter aí 2 documentos para assinar. E vamos já diretamente aqui na questão de sessão de julgamento. Eu estou como conselheiro nesse momento. Eu vou assinar os documentos de sessão. Eu, como conselheiro, entrei. Tem 2 lá, né? Justamente desse processo 2084. Ele era o conselheiro 1, o presidente. Ele vai assinar tanto a ata quanto o acórdão. Posso marcar aqui para fazer a assinatura em lote e vou assinar digitalmente usando o meu certificado digital. Vamos efetuando. Está sendo feita toda a preparação aqui para assinatura desse determinado documento pelo conselheiro 3. Conselheiro 3, à distância, né, ele consegue daí fazer a assinatura também dos outros documentos, do conselheiro 1, 2 e 3. Pronto, o conselheiro 1 já fez. Eu tenho a necessidade de entrar ainda como conselheiro 2. Eu vou entrar como conselheiro 2. Pronto. E da mesma forma, vou fazer a assinatura de documentos de sessão. Só a ata, no caso do conselheiro 2, por ele ser o secretário da sessão. Vamos proceder à assinatura. Com toda a segurança necessária. Pronto. Só nos falta o conselheiro 3. Vou sair daqui novamente. Vou entrar agora como conselheiro 3. Conselheiro 3, ele entra e vai também assinar esses documentos aí que ele tem. Estamos aqui, assinatura da sessão, assinar em lote. Ele tem tanto o voto quanto o acórdão para assinar.
documentos assinados. Vamos sair aqui, deixar de ser conselheiros, vamos voltar. Vou voltar novamente com o meu usuário Mauro, que tem acesso aos perfis, né? E vamos voltar aqui a apoio pós-sessão. Vamos verificar o que nós temos aqui de atividades. Temos aqui uma atividade que é imprimir esses documentos de sessão, né? Para que eles possam ser materializados, para serem colocados, por exemplo, nos autos físicos, né? Aqui a gente tem, você veja que as informações aqui elas foram sendo acrescidas ao tempo, né? Ou seja, aqui eu já tenho a data de encerramento do julgamento, outras informações. Eu tenho o processo aqui, no caso, é onde os documentos ficaram, todos eles. Vocês lembram que eu, no início disso, no cadastrar processo, nós colocamos o processo integral, temos o voto, a ata, o acordo, podemos olhar individualmente, podemos ver quem que assinou nesse caso, né? Então quem que assinou o voto? O voto, eu que assinei lá, né? Com o meu certificado digital. Mas eu quero fazer o seguinte agora, eu quero imprimir esses três documentos. Então aqui eu tenho um paginador de documentos, eu posso olhar qualquer documento desses daqui. Então, por exemplo, posso olhar aqui o acórdão, né? Ele vai abrir para a gente, pronto, tem aí o acórdão. Poderia olhar todos os outros documentos, mas o que eu quero na prática é selecionar o acórdão, a ata e o voto para que eles possam ser materializados, né? Então eu vou trazer, ele quer que numere, sim, quero numerar para dar continuidade ao processo físico. Processo físico e até o número 50, então a página aqui vai ser 51. Vamos executar o download. E aqui temos, ó, na página 51 aqui, eu tenho o número do processo, ou seja, aqui é o voto, né? Aqui eu tenho a ata, devidamente assinada, vocês podem ver aqui pelo lado também, está marcando, e o acordo. Então eu tenho todos esses documentos aí, né? Fechando aqui. Se for necessário também eu posso gerar todos esses documentos aqui em PDF, né? Gerar um PDF único de todos esses documentos. Aqui ele colocou uma folha de rosto que é configurável também. Depois ele está colocando os documentos todos aqui, tá vendo? Os autos do processo, enfim, e lá no final a gente vai ter justamente também, após os autos, acórdão, ata, etc. Então eu também consigo gerar esses determinados documentos. Vamos executar agora a nossa atividade, vamos ao término dela, né? Ele vai, terminamos, e ele está agora numa posição final, esse determinado processo, que é verificar a tramitação. Se a gente for no gráfico de execução aqui, ele já foi todo tramitado, né? Ou seja, ele veio, fizemos o cadastro, distribuímos, pautamos, inserimos voto, aguardamos julgamento, conferimos e assinamos o voto, preparamos aqui a ata e também foi feita a assinatura da ata, preparamos o acórdão, a assinatura do acórdão foi feito, né? Todo nesse ponto, ele voltou para cá, nesse ponto, imprimimos os documentos de sessão e estamos aqui. Uma coisa que não mostrei ainda, cada atividade dessa ele vai mostrando o caminho que foi percorrido durante o nosso julgamento virtual, ações pré e pós-julgamento, mas eu posso também saber quem fez essa determinada atividade, que horas que ele iniciou. O Mauro começou aqui nesse determinado horário, o Mauro terminou nesse determinado horário. Então nós temos todas essas outras possibilidades. Veremos agora, utilizando o perfil administrador, algumas opções de controle do processo. Com o perfil de administrador, vamos ver duas opções de controle. Nós temos aqui na parte de controle, temos o BAN, para monitoramento das nossas atividades. Nesse momento nós temos o processo 2084, que nós tramitamos agora. E aí nós temos toda a movimentação processual
quem que executou, o tempo de início, o tempo de término, podemos determinar prazos estimados para cada determinada atividade. Então nós temos o controle de toda a tramitação processual. Da mesma forma que nós temos aqui a possibilidade de relatório de produção de conselheiros, onde eu vou colocar aqui esse mês que estamos agora de agosto, conselheiro 3, por exemplo, gera um relatório e eu tenho aí os números dos processos que foram, obviamente, tratados, a data que foi distribuído, a situação que estão todos arquivados, data que foram pautados e data de julgamento dos que ocorreram, julgamento nesse caso assim. Então essa é a forma que nós podemos ter controle sobre as ações que estão ocorrendo no nosso julgamento virtual.